Olá, eu sou o Guto Crepaldi. E eu sou a Emily Crepaldi. E este é o Ousadamente, um podcast sobre fé, família e ousadia. Então prepare o coração, porque o Ousadamente começa agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Esse é o nosso segundo episódio do Ousadamente. E como a gente prometeu lá no primeiro episódio, hoje é a vez da Emily. É verdade. Para você que não assistiu o nosso primeiro episódio, volta lá. Lá a gente explicou por que a gente criou esse podcast e também contou a primeira história de superação do Guto. Né? Então volta lá e assiste que tá muito legal. É isso. História de superação. Então hoje é a tua vez. Sim, minha vez. Volta lá na sua infância e fala aí pra galera qual que é a tua história mais antiga, vamos colocar Mais assim, antiga? de superação. Então, quando eu tava pensando sobre o episódio, eu pensei, na verdade, em 3 histórias. Então, a primeira delas, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu acredito que eu devia ter em torno de uns 5, no máximo 6 anos de idade. E nós morávamos num prédio numa esquina e a minha avó morava no prédio na outra esquina. E por alguma razão que eu não lembro, eu briguei com a minha mãe. E naquele Com momento... 5 anos de idade. Com 6 anos de idade, 6, 5, não sei exatamente. E eu briguei com a minha mãe e eu decidi que eu ia pra casa da minha avó. Só que não contente em decidir ir pra casa da minha avó, eu decidi pegar minha irmã, que é 4 anos mais nova do que eu. Então, na época, ela não devia ter nem 2 anos de idade. Eu desci no elevador com ela sozinha. Uau. Peguei ela na mão e fui até a casa da minha avó. E quando eu cheguei na casa da minha avó, ela ficou surpresa de me ver ali, mas muitas vezes eu fazia isso quando era criança, só que com a minha mãe sabendo. Então ela ligava pra minha avó e falava assim, ó, a Emily tá indo aí, cada uma ficava olhando de um canto da sacada, e eu ia, só que eu fiz isso sozinha. E aí a minha avó ligou pra minha mãe e perguntou. E minha mãe não tinha nem se ligado, eu acho, ou quando se ligou ficou desesperada. E minha avó falou, não, elas estão aqui e tudo mais, né? Então essa foi a primeira, assim, que eu lembro. Depois eu tive uma semelhante a essa, já um pouco mais velha, devia ter mais ou menos uns 8, 9 anos de idade no máximo. E a gente morava em Londrina, para quem conhece a região, Lago Oiapoque. E a gente estava num clube. E eu também, por alguma razão, briguei com os meus pais e fiquei brava e disse que ia para casa. E eu simplesmente peguei e comecei a voltar para casa. Só que naquele dia era distante, não era de uma esquina na outra. E eu precisava atravessar um lago onde moravam muitos moradores de rua. Nossa. E eu fui sozinha. E eu lembro de estar caminhando, às vezes até com medo. Que idade você tinha nessa? 8, 9 anos de idade. Não é muito mais velha. Não muito mais velha. E eu lembro de estar caminhando, assim, até meio assustada, rápido, mas assim, focada em chegar em casa, e graças a Deus eu cheguei, né? Graças a Deus, chegou bem. E a última história, também alguns anos depois disso, eu devia ter 10 anos mais ou menos, e eu morava num condomínio, e uma amiga minha do condomínio ia fazer uma festinha, só que era um condomínio muito grande, e as casas eram bem distantes uma da outra, e ela fazia uma festinha de aniversário, e daí eu peguei e falei assim, e meu pai falou, você vai voltar com a amiga fulana de tal, de carona com ela, a hora que ela voltar pra casa você volta também. E eu falei, tá bom. Só que quando eu estava na festa, a amiga decidiu que ela ia voltar mais cedo pra casa, e eu não quis voltar mais cedo pra casa, então eu decidi ficar, e não voltei com ela. E era uma época que não tinha celular, que não, a gente é... Contato não era tão imediato assim. A gente é meio velha assim, né? Só um pouquinho. Então, não tinha celular e não era tão fácil. E o tempo foi passando e eu não chegava em casa. Eu não sei nem como meu pai conseguiu entrar em contato ou foi lá na casa me buscar. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que ele ficou muito bravo quando eu voltei para casa. Nesse dia especificamente. Então eu lembrei dessas 3 histórias, assim, que são em si muito semelhantes, porque todas elas foram momentos em que eu agi de uma maneira ousada, decidi fazer algo rompendo qualquer tradição, não tradição, mas
Talvez uma expectativa expectativa em das relação ao que uma criança pessoas. daquela idade ia fazer, ou poderia fazer. Exato. Então foi uma história ousada, mas naquele momento, na verdade, parando para pensar, a ousadia ela se confundiu muito com a rebeldia. Uhum. Então eu pensei muito sobre isso, eu comecei a refletir muito sobre isso. Uhum. Em que momentos eu estava agindo com ousadia e em quais momentos eu estava agindo com rebeldia. Uhum. E nesse sentido de ousadia e rebeldia, porque esse é um ponto bastante importante. Hoje, com certeza, você tem uma perspectiva diferente da que você tinha naquela época. Uhum. Naquela época, se você consegue lembrar enquanto criança, né, do que você pensou, você na época identificou que você estava sendo rebelde, ou foi um instinto de ousadia que você falou, vou fazer, eu consigo, e não percebendo que aquilo era um ato de rebeldia, ou sim você percebeu? Claro que tem um misto de ambas as coisas pela imaturidade do cérebro infantil, né? Claro, porque a gente sabe que a gente não tá o cérebro não tá totalmente formado, não tem um discernimento completo para tomar esse tipo de decisão, mas eu consigo lembrar da intenção do meu coração. De saber que não estava tudo certo. De que não estava tudo bem. Foi uma decisão que eu tomei naquele momento. Talvez a primeira história de quando eu levei minha irmã para casa da minha avó, talvez não tanto, porque primeiro eu era muito novinha, e segundo que era algo que eu fazia. Só que de uma outra forma. Então aí talvez mais ousadia, né? Você fala, não, eu sempre faço, minha mãe faz isso, vou fazer. Então foi um ato de ousadia, talvez não tão de rebeldia. Não tanto, mas os outros dois, que eu já era mais velha, eu me lembro sim uma noção maior de ter tomado a decisão de fazer. Porque não, por estar contrariada com os meus pais. Eu não lembro quais foram os motivos pelos quais eu decidi fazer. Mas eu lembro de sim pensar, eu não deveria estar fazendo isso. Certo. E eu mesmo assim decidi por fazer aquilo naquele momento. Entendi. E qual que é a tua perspectiva hoje? A gente te perguntei, né, sobre como que você pensava nisso lá na infância, mas agora você está aqui, fast forward 2025, alguns anos, vamos falar poucos. Uns pouquinhos anos aí, e hoje a Emily consegue observar toda essa história com muito mais maturidade, discernimento. Qual que é a tua perspectiva dessa Emily hoje? Como é que você vê essa rebeldia, como é que você vê essa ousadia, esse sentimento, o que é bom, o que não é, o que fica, o que não fica? Eu acho que nesses anos aí desse processo de amadurecimento, a rebeldia, ela também, se a gente parar para pensar, ela é na verdade um orgulho da nossa parte. Foi o pecado de Satanás. O orgulho levou ele à rebeldia. Então, na verdade, nesse processo de amadurecimento, eu percebi o Senhor quebrando o orgulho. Junto com o orgulho, ele quebrou a ousadia. Porque eu não tinha como, naquele momento de amadurecimento, eu não conseguia separar as coisas. O orgulho ainda era muito forte e era ele que me fazia ser ousado. Então eu precisei romper tudo, e eu sempre brinco, já falei isso várias vezes, é como se eu fosse um vaso que Deus literalmente quebrasse, e agora passei por um momento em que eu me sentia só os cacos. Não tinha ousadia para fazer nada. A rebeldia foi embora, mas junto com a rebeldia, a ousadia. A ousadia, mas hoje eu já vejo a ousadia sendo reconstruída sem o orgulho. Certo. Então, já não mais com rebeldia. De forma intencional. Intencional. Certo. Hoje eu já consigo diferenciar. Opa, peraí. Aqui eu tô sendo orgulhosa, eu não tô sendo ousada. Aqui eu tô agindo com rebeldia, eu não tô agindo com ousadia. E eu já consigo diferenciar isso hoje, pelo amadurecimento. Que obviamente eu não tinha aos 4, 8 e 10 anos de idade. Mas que hoje eu tenho. E também nem aos 20. Não precisa nem voltar tanto, na verdade. Exatamente. Então hoje eu vejo esse processo, esse trabalhar de Deus para que a gente tenha uma mente ousada, de fato. Para que isso aconteça, é preciso quebrar o orgulho. Porque senão eu vou agir em rebeldia e não em ousadia. Isso é muito importante pro pessoal que tá acompanhando a gente. É algo que eu acredito que muitos adultos ainda não percebam. E eu vejo que tem dois lados aí. Às vezes aqueles que estão agindo em rebeldia
seja a um costume, aquele, o do contra, o famoso do contra, né? Porque na minha comunidade, na minha igreja, na minha sociedade, na minha casa, a coisa anda assim, eu quero ir do contra porque eu sou o cara ousado. Não, talvez você é um cara só rebelde. Orgulhoso que quer ser o do contra. Todo mundo chega no horário, eu vou chegar atrasado, só pra, né, não sei, coisas como essa, né? Agora, eu vejo que o contrário acho que é tão perigoso e tão problemático quanto. Às vezes as pessoas deixam de ser ousadas porque acreditam que aquilo é uma rebeldia. Mas parece rebeldia, talvez pelo costume, talvez pelo entendimento que foi gerado, né? A gente é criado com uma cultura, né? Seja por causa de país, por causa de local, por causa de família, todo mundo é criado sob uma cultura. E às vezes romper com aquela cultura é um ato sim de ousadia, não de rebeldia, porque não há uma lei ali. Foi feito, eu não lembro onde é que a gente escutou a história do peixe lá, que cortava a cabeça, o rabo do peixe, sim. O peixe ficava, mas cortava um bom tanto do peixe e tal, aí a avó fazia, a mãe fazia, a filha fazia, de repente alguém pergunta, né, por que você corta o peixe desse jeito? Não, porque esse é o jeito certo. Mas por que é o jeito certo? Não, porque sempre foi feito assim, na minha família sempre foi feito assim. E daí vão entender lá no passado que a avó só fazia daquele jeito o peixe, pequenininho, porque a panela que ela tinha era pequena. Então tinha que cortar para caber na panela dela. Mas então foi um costume ali que sem querer foi gerado, mas que a terceira geração estava fazendo. Não seria rebeldia dela falar, peraí, eu vou fazer o peixe de uma forma diferente. Vou fazer inteiro. Não seria rebeldia, seria uma ousadia dela quebrar um pouco da cultura que foi passada para ela, né? Então, acho que essa perspectiva é bastante interessante. Se você pudesse, você ia falar alguma coisa? Eu ia dizer, na verdade, até mesmo contrário às regras e leis, que você falou, não é uma lei, mas muitas vezes é necessário que seja contrário até a lei, desde que isso seja feito com humildade. E não com orgulho. Por exemplo, agora, então. Por exemplo, quando a gente pensa lá nas 5 filhas de Zelofeade, era contrário à lei que mulheres herdassem alguma coisa. Elas eram 5 mulheres. E era contrário à lei de Moisés que elas herdassem. Mas elas, em ato de ousadia, foram a Moisés e pediram. Eu acho que aí a ousadia não de literalmente e por vontade quebrar a regra, mas mesmo havendo uma regra, agir. Até ousadia de falar, peraí, dá pra mudar? E às vezes a regra muda. Exato. E mudou, como mudou para elas. Então, é entender essa diferenciação entre, peraí, o meu coração tá quebrando essa regra por rebeldia, ou eu tô questionando, ou eu tô agindo com ousadia, porque pode ser que a coisa possa ser diferente. Sim. Entende? Sim. Então é essa diferenciação, assim, que eu acho que é bem importante. E a história foi isso. Se você pensar na Revolução, por exemplo, protestante, Martinho Lutero, o que ele fez? Foi contrário às regras da época. Né? Então, não é só sobre, é uma lei, não podemos mudar, não. Mas qual é a intenção real? Que lei é essa? Quando ela existiu? Por que ela está em vigor? O que ela ainda margeia, né? E principalmente sondar o nosso coração, que é o que Jesus faz. Né? É levar os nossos pensamentos cativos a Ele. Peraí, isso aqui está sendo feito em rebeldia ou está sendo feito com ousadia? É a mesma questão de Eva. Se a gente parar para pensar em Eva, talvez alguns olhem e falam, não, Eva foi ousada em comer de um fruto. Não, ela foi rebelde. Porque quando questionada, ela disse que não podia. Mas mesmo assim, ela desejou e ela agiu com rebeldia, sabendo que aquilo estava errado. É diferente, né? Era uma ordenança de Deus vindo dele diretamente, né? E qual seria hoje, né, talvez seu conselho, sua orientação para você mesma, lá para a Emilyzinha, né, da infância, né? Se pudesse encontrar com você mesma e se ajudar lá no passado e falar assim, menininha, entenda, né, que aqui é rebeldia, aqui é ousadia. De que forma você acredita que você poderia ajudá-la? Porque isso também acaba sendo um mecanismo para você mesmo ainda hoje. Essa conversa consigo mesmo, né? Como que você, talvez hoje mesmo, se ajude a entender essa dualidade?
Eu acho que o que você falou é o mais importante, a conversa. Hoje talvez eu olharia ou falaria para aquela Emily, não seja rebelde, não saia batendo porta e fazendo o que você quer, colocando em risco a tua vida, e no caso até mesmo da minha irmã, que era muito menor do que eu. Questione. Questione. Então, o que eu falei até mesmo de Eva, talvez se ela tivesse questionado, ela não teria feito. A mesma coisa hoje, eu sempre fui uma criança de muita argumentação, sempre gostei de argumentar e questionar. Mas talvez ser ousada um pouquinho mais ousada no questionar, nas emoções mesmo, mais do que na ação, de sair em rebeldia, né? Eu não vou fazer em rebeldia, mas peraí. Mãe, mas por que isso? Por que aquilo? Pai, por que isso? Por que aquilo? Converse, seja ousada em expor aquilo que você está sentindo. Mesmo que seja um sentimento ruim. Mesmo que seja um sentimento difícil, de raiva, de angústia, de dor, de tristeza, não importa. Mas seja ousada em expor isso. Para que isso não vire uma rebeldia. Entende? Então seria isso. É isso. Viva ousadamente, não rebeldemente. Acho que essa seria, esse poderia ser o nosso orgulhosamente take-out de hoje. Viva ousadamente, não orgulhosamente. Isso. Essa seria, acho que a grande conclusão dessa nossa conversa de hoje, né? Sim, com certeza. Obrigado por compartilhar todas essas experiências e informações. Para você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, por favor, vai lá, subscribe, se inscreva, deixa um joinha para nós, vamos alimentar esse canal. Obrigado por estar aqui com a gente. Se você não viu o episódio 1, volto a dizer, vai lá, corre, assiste para pegar o começo da coisa e continua caminhando conosco. Lembre-se, viva de forma ousada, viva ousadamente. Até o próximo episódio. Até o próximo.